noite a todos, bom dia. Eu gostaria que os senhores primeiramente se inscrevessem no meu canal, John Copte Facuri, deixassem seu like e curtissem esse vídeo, compartilhando, porque tem vídeos de cunho jurídico e de caráter esclarecedor de situações cotidianas. E pretendo falar agora a respeito de questões relativas a atividades bancárias, né? Não só e do direito, à luz do direito do consumidor, como à luz do direito civil também. Então vamos lá. A iniciar esse vídeo, eu gostaria de contar um caso muito interessante que também não é um caso também tão atípico, assim, é um caso comum, mas uma senhora que foi ingressar numa instituição financeira e quando ela chegou na porta giratória, o alarme, a porta foi travada e nisso os seguranças do banco pediram que ela abrisse a bolsa, etc., colocasse objetos de metal no suporte respectivo da porta do banco. Mesmo assim, ela tentou novamente. A agência bancária bloqueou a entrada dela, mas ela já não possuía mais qualquer objeto de metal e mesmo assim a entrada dela foi proibida em razão deles confiarem simplesmente no detector de metais e na porta. Lembrando sempre que os vigilantes das instituições bancárias, eles possuem, via de regra, um controle. Ficam 2 vigilantes. E, via de regra, eles possuem um controle, como se fosse um controle de portão de edifício. Um deles pode chegar e simplesmente liberar a porta. Muito bem. Essa mulher insistiu, foi barrada, tentou chamar o gerente, não conseguiu ter acesso ao gerente, porque até então ela era princípio constitucional da presunção de inocência, foi por água abaixo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então ela foi obrigada a voltar para casa, movimentou uma ação aforou uma ação de indenização por danos morais em face da instituição financeira. E o juiz, nessa situação, questionou o porquê da vítima não ter acionado o gerente ali no momento. E um colega colocou que só aumentaria o dano moral dela, porque a exposição pública da vítima seria maior. Porque a juíza ela queria que a vítima batesse no vidro, chamasse o gerente e para só assim dar os danos morais que ela passou. Sofrimento, a humilhação, vexame público. Então, nesse caso, a juíza considerou que não houve dano moral, que houve um fato do cotidiano, quer dizer, a pessoa é barrada numa agência bancária e está tudo certo, é um fato do cotidiano, é um aborrecimento comum. A sentença foi objeto de recurso e, por sua vez, na segunda instância, o tribunal determinou a condenação da instituição financeira por dano moral, por violação da honra da pessoa, né, que ficou muito machucada em função, muito exposta, muito machucada, muito ferida, em função do vexame que ela passou na instituição financeira. Então, esse é um exemplo de dano moral praticado pelo banco. A proibição da entrada de uma pessoa para o interior da agência em função da questão da porta giratória, que inclusive houve uma majoração, houve um valor, o pedido o dano moral foi estabelecido pela segunda instância,
e reconheceu que o vexame público que a pessoa passou. Então, existem diversas situações no cotidiano, por exemplo, uma outra situação que ligada à instituição bancária. A pessoa vai, não assinou documento nenhum, e o nome dela, ela não assinou, não celebrou contrato, não pediu empréstimo, etc. E o nome dela, de repente, ela recebe uma notificação, uma cartinha do SPC Serasa dizendo que o nome dela em 10 dias vai ser negativado. Só que ela não assinou nada, não assinou nenhum contrato bancário, não assinou financiamento, não fez nada. Isso enseja além, no momento em que do ato ilícito praticado pelo banco, enseja independentemente da prova da culpa do banco, porque é uma relação de consumo, a responsabilidade aí é objetiva, então basta a prova do dano do nexo causal, não precisa provar a culpa do banco. A vítima ela tem direito de pedir danos morais, em princípio, e se ela teve algum prejuízo financeiro, por exemplo, o nome dela foi negativado e ela não pôde celebrar, por exemplo, um contrato de locação, um aluguel de uma casa, ou a vítima é comerciante e não pôde alugar um imóvel para fins residenciais, já que o nome dela estava negativado. Tal conduta caracteriza o dano moral e o material também. Ambas devem ser indenizáveis. São exemplos de condutas praticadas por instituições financeiras no dia a dia, que ocorre com alguma frequência e que ensejam a reparação desses prejuízos morais e materiais. Então, de toda maneira, tenham sempre em mãos bons profissionais do direito, advogados, defensores públicos, ingressem em juízo e busquem seus direitos. Porque é só assim que poderemos fazer com que o Brasil melhore um pouco. Cada um ser cônscio, né? Consciente dos seus direitos, nós podemos fazer o Brasil um pouco melhor. E sem excluir a possibilidade de um eventual acordo em juízo ou até extrajudicial para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude ilícita, né? Enfim, espero que todos tenham gostado, espero ter esclarecido aos senhores e peço a gentileza que deixem seu like no meu canal, compartilhem, curtam, inscrevam-se nele e desejo saúde a todos e obrigado pela paciência.